Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. O laço vai servir para você selecionar uma área irregular. Existem 3 tipos de laço, né? O laço poligonal e o magnético. O que eu uso é o poligonal. Geralmente aqui, essa ferramenta laço ela é mais difícil, por quê? Porque ela exige que você tenha uma boa coordenação aí motora para conseguir fazer a seleção. Antes de começar a utilizar ele, que agora nós já vamos tentar selecionar alguma coisa aqui, eu vou ensinar para vocês alguns comandos que nós vamos precisar utilizar muito aqui dentro do Photoshop. Ctrl mais para poder ampliar o zoom e Ctrl menos para poder afastar. Então Ctrl mais você vai dar zoom, Ctrl menos você vai afastar o zoom. Ctrl 0 é para ajustar na tela. Então ó, Ctrl mais, Ctrl menos e Ctrl 0. Isso que eu estou fazendo está aqui no painel de visualização. Mais um, menos um e ajustar a tela. Qualquer um desses aqui você consegue então aí trabalhar esses comandos, né? Se eu vou editar, por exemplo, vamos supor, eu quero utilizar o laço para fazer uma seleção nessa parte aqui, ó, nesse coração da boca dele, essa parte vermelha de dentro da boca, né, que parece um coração ali. Então, se eu vou editar aquela área, a primeira coisa que eu faço é aproximar ali, para facilitar para mim. Então, eu pressiono Ctrl mais, ó. Só que ele sempre aproxima a partir do centro. Então, além de aproximar, eu vou precisar de posicionar a imagem. Para posicionar a imagem, você pode pegar essa ferramenta que é a ferramenta mão. Clica sobre ela, clica sobre a imagem, segura e arrasta. Ó. Mais fácil ainda é o seguinte, para que você não precise sair da ferramenta, eu vou voltar para a ferramenta laço. Vamos supor que eu não queira sair da ferramenta. Eu posso pressionar a barra de espaço do meu teclado. Pressionou a barra de espaço, ele fica com a mãozinha. Ó. E aí você consegue manipular. Então, Ctrl mais para aproximar. Se você precisar de manipular ela aqui, posicionando, pressiona a barra de espaço. Ok. Estando com a área desejada aí aproximada, você pega a ferramenta de seleção. Eu vou tentar fazer com laço aqui, mas é bem difícil de utilizar ela. Eu não tenho coordenação boa para isso, né? Como que você utiliza a ferramenta? Você clica, segura, mantém o botão pressionado e vai arrastando. Ó. É como se você estivesse desenhando. É como se o seu mouse fosse um pincel e você fosse desenhar aquela área. Ó, se você não está com essa mesma imagem, não tem problema. Aproxima aí em qualquer imagem que você esteja e tenta selecionar um pedaço qualquer dela, só para que você entenda como funciona essa ferramenta. Olha aí, que coisa horrível. Ó. Deu bem errado. E quando você soltar o mouse, ele já fecha a seleção. Toda seleção que está fechada, ela fica com esse pontilhado correndo. Então, dessa forma aqui, eu tenho uma seleção fechada. Para me cancelar essa seleção, Ctrl D. É aquilo que eu falei. Fez uma seleção, não gostou? Ctrl D. Nada de pressionar o Delete. Se eu selecionar e pressionar o Delete, ele apaga aquela área selecionada. Ó. E aí eu tenho que desfazer com Ctrl Alt Z. E depois que eu desfiz, para tirar a seleção, eu tenho que pressionar Ctrl D. Lembrando que todos esses comandos que eu estou falando estão aqui, ó, editar, nós temos aqui a opção de Ctrl Z para poder desfazer e seleciona, só que eu não utilizo o Ctrl Z porque o Ctrl Z só desfaz uma vez, o Ctrl Alt Z você desfaz várias e várias vezes, ó, tá aqui, ó, Alt Ctrl Z, tá, já você vai retrocedendo, quantas vezes você quiser, ou quantas vezes o software permitir, e aqui para cancelar a seleção está em selecionar. Cancelar a seleção é o Ctrl D. Não se preocupem tanto em guardar isso. Tá, então aqui, ó, vou fazer a seleção novamente, que aqui não tem, por isso que ele não está dando. Selecionar, cancelar seleção. Aqui, ó, cancelar a seleção. Então, assim, de acordo com o que você for utilizando o Photoshop, até o final do curso você já vai estar decorando aí bastante comando. Então, beleza. Aqui, vocês já viram que essa ferramenta é bem difícil. Eu já não utilizaria ela aqui por eu não ter uma coordenação tão boa. Então, eu tenho outras ferramentas para utilizar. Botão direito aqui. Por exemplo, a que eu mais gosto, que é o laço poligonal. Você cria a sua seleção, seleciona ela ali, você cria ela através de pontos, polígonos. Então, eu dei um primeiro clique. Percebam que ele vai ficar com uma linha e para onde você levar o seu mouse, ele leva aquela seleção. Então, por exemplo, eu vou dando cliques próximos e vou desenhando a minha área. Ó. A chance de eu errar é menor, mas pode acontecer. Se você der um clique aqui fora da área e quiser apagar o último clique, você pressiona a tecla Delete. Ó.
ele apaga o último clique que você fez. Ó. Quanto mais você pressionar, ele vai apagando o último clique. Então facilita. Pode ser que você jogou muito para dentro, opa, não era aquilo ali. Eu pressiono Delete e ele desfaz aquele último ponto. Perfeito. Eu vou continuar aqui, né? E para me finalizar essa seleção, basta eu clicar próximo aonde eu fiz o meu primeiro ponto. Vou mostrar isso aqui na próxima aula para não ter então correria.